Olá pessoal, eu sou Peter, eu sou médico medicina chinês, tenho uma clínica de Campinas, Japão toda. Eu tenho esse canal 1300 vídeos para você compartilhar com seus amigos, cuidar da sua saúde e assim que o mundo melhora. Hoje eu vou falar sobre a pandemia que ensina ao ser humano, o que seria o futuro nossa humanidade, cada país, o que a gente tem que preparar para isso? Para não ter pego, para não perder muitas vidas para próximo, né? Muita gente fala assim, o Bill Gates criou nessa pandemia, criou nesse vírus? Claro que não, né? O Bill Gates, quem quiser assistir esse vídeo, e foi 2015, ele dia 3 de abril de 2015, o Bill Gates fez um discurso no TEDx, né? Onde que ele, justamente naquela época, que tinha Ebola, acabou de terminar a Ebola, matou mais 10 mil pessoas, e ele simplesmente falou que os governos, principalmente falar com o governo americano, não está pronto para enfrentar a pandemias, né? Ele fala, ainda bem que o Ebola é contato, não é respiratório. Se for respiratório, muito mais difícil. Ele citou exemplo de 1918, a gripe espanhola, né? Onde matou 33 milhões de pessoas. Então, ele fala, se a influenza modifica de novo, a gente vai matar mais mesmo quantidade de pessoas, porque a gente não tem preparo nenhum, né? Os Estados Unidos têm uma militar 24 horas pronta para sair. De repente, o navio de guerra, aviões, você vai mandar 10 mil soldados tranquilamente imediato. Mas a pandemia, você não tem 10 mil médicos, 10 mil pessoas militares de área de saúde pronto para socorrer uma pandemia. Não tem. Então, essa é uma grande missão, né? Então ele falou vários investimentos do governo. Então, o que eu resumo para hoje? O que o Brasil precisa preparar para isso, né? Então, a primeira, a gente tem que ter a divisão, a defesa, né? O Brasil tem a militar de defesa, tem no Ministério de Defesa, Ministério da Defesa para defender os inimigos humanos, não é? Mas a gente não tem defesa para invisível, para essas vírus, né? Bactérias, vírus, que seja que for, né? Essas invisíveis. O Brasil precisa ter uma militar, uma divisão de defesa nesse sentido. O que compõe? Vamos supor, eu tenho 5 divisões, né, de defesa, né? Vamos supor, 5 mil soldados dessa divisão. Cada 1000 divisão, eu vou colocar 200 médicos, né? 500 enfermeiros, né? São 700. Outros 200 paramédicos ou técnicos para desinfectar lugares. Então, essas 200 médicos tem que ser militar, né? Não pode ser civil, né? De repente, Peter, você vai amanhã para a Amazônia. Não quero. Não pode. Você tem que falar, sim, senhor. Aí sim, aí que funciona. Você tem que ter 24 horas pronto, né? Nessa situação, por exemplo, se a gente tivesse essa divisão militar, a gente vai mandar 1000 soldados de equipe, onde tem 200 médicos, 500 de enfermeira e 300 paramédicos. Então a gente já manda essa equipe de 1000 pessoas, já uma equipe para Manaus, uma equipe para Minas, uma equipe para Brasília, uma equipe para São Paulo. O que eles fazem? Então, ainda essa militar ainda tem a instalação, tem equipes de instalação, são as máquinas para fazer hospital de campanha. Então a gente consegue fazer um hospital de campanha com 300, 500 leitos em uma semana, né? É um tipo de tenda militar. Então você tem uma equipe pronta, tem esses soldados pronto para ir, né? Essa é a segunda parte. O terceiro, a gente não tem instalações de insumos. Então, você tem que ter uma fábrica, né? Normalmente, você pode fabricar insumos para esses usos hospitalares, mas eu quero que isso seja uma instalação militar também, né? Essa produção de máscaras, proteção, roupa de proteção, impermeável, né? Saco de cadáveres, tudo nesses insumos na emergência, inclusive álcool gel, tem que ser um sistema garantido, né? Eu consigo fazer 1 milhão de máscaras em uma semana, né? Então tem que ter nessa instalações prontas, né?
O normal dia a dia, essa pode funcionar para o consumo do hospital normal. Se sobrar, a gente exporta, né? Tem uma certa reserva. E nesses médicos, 200 médicos também trabalham no hospital militar. Então, a gente cria vamos supor, se tem 5 divisões de defesa de vírus, eu crio 5 militares, 5 hospitais militares. Um em Brasília, um em Manaus, para o Nordeste, em geral, um em São Paulo, um em Minas e um no Rio Grande do Sul. Então, eu crio 5 hospitais militares, onde esses médicos vão atender a população normalmente, quando época de não a pandemia, né? Quando acontece a pandemia, se instala rapidinho movimento nesses médicos, né? E eu tenho também um médico aposentado de reservas, quando eu chamo, porque quando eu crio esse sistema, quando você aposenta, você é um médico aposentado dentro do exército, você, como chamar, as reservas, né? Então ainda pode continuar quando precisar, eu chamo eles. O terceiro, fábrica de insumos. O quarto seria pesquisas de vacinas, né? Pesquisas de vírus, né? Testes. A gente não tem teste, a gente depende de outro país para importar teste. Então a gente tem que desenvolver uma fábrica também por laboratórios militares, né? Se eu tenho 5 hospitais militares, tenho 5 laboratórios militares também, onde eles pesquisam sempre os vírus. Surgiu um vírus no Egito. Vamos pesquisar, fazer sequência, 24 horas a gente faz sequência de DNA. Surgiu uma China, a gente vai fazer. Então, o Brasil tem que acompanhar nesse ritmo de pesquisa, investimento, pesquisa sobre nesses vírus, né, micro-organismos, qualquer relacionado a doenças. Eles têm que levar a ponta nas pesquisas, né, ficar na frente das pesquisas. O quinto seria robôs. A gente está faltando os robôs. Você pode ter robôs paramédicos, por exemplo. O robô carrega um paciente no braço, tranquilamente, né? Ou principalmente quando houve óbitos, né? Você tem que... O médico, quando tocar nesses pacientes infectados, é a hora de contaminação, né? Então, tem um robô pode desinfectar os médicos, desinfectar pacientes, desinfectar as pessoas, droga, dar banho, tudo isso o robô pode fazer, né? O robô também pode fazer a temperatura, medição de temperatura, sistema de intubação, ventilação, como está funcionando. O robô pode conectar com o outro. No sistema de controle, você consegue ver, tem 2.000 pacientes no leito, você consegue ver os status de 2.000 pacientes em gráfico, o tempo real, né? Quem está passando mal, quem está melhor. Então, todos os robôs, cama é um robô, é uma robótica, né? Você tem que fazer isso. E também pode fazer os robôs trabalhar, né? O Foxconn já tem uma fábrica de robô de 2.000 robôs, 2 milhões de robôs, né? Ele fabrica o celular o dia inteiro, noite inteira, ele não precisa comer, não tem problema de infecção, então não vai parar, né? A pessoa fala, isso não vai gerar desemprego. Não, a gente pode ter uns robôs de pequena quantidade, o ser humano quando ficar em isolação, o robô vai trabalhar, né? Vai patrulhar na rua, desinfectar lugares, entrega comida, entrega carta, né? Trabalha no hospital, no corredor, porque não tem problema de infecção, né? A gente tem que desenvolver vários graus de robô. Não é robô já dominador do futuro, vai acabar com o ser humano. Não, são robôs funcionais, né? Cada robô tem uma função específica, só faz aquilo, né? Ele não vai fazer rebelião contra o humano, não, né? Esse é um pirata na história. O sexto seria informática. O Brasil ainda não tem essa conexão informática, telemedicina, conectado aos dados, né? Existe essa Big Data já, né? Desde 2015, quando o Bill Gates falava, ele já tinha esse conhecimento de que o celular ligava a todo mundo, né? E a pessoa não quer, não é um controle, localização. Hoje, as prefeituras, governadores estão usando essa Big Data, né? Em São Paulo também usando, para saber onde está a aglomeração entre as pessoas, né? Então, possivelmente também esse celular detecta a sua temperatura, né? Para saber que você está com febre, quando as pessoas estão com febre, onde está o foco de infecção também. Pode colecionar esses dados, sem saber quem é, né? Mas a gente apenas saber quem está com febre também, né? Então, esse tipo de monitoramento do bem, né? Não é controlar a privacidade. Eles não sabem quem é você, mas apenas o portador, né? Onde está essa pessoa está doente. Então,
para nessa fim, né, parcialmente, a gente está vivendo num mundo informático, onde você paga cartão, você usa celular, pessoas já sabem, né? A gente falando, né, no celular, eu quero comprar uma Honda, o carro zero, pronto, se você conversou com seu amigo em algum lugar, o celular já gravou, isso não é legal, mas eles estão fazendo, todo lugar. Você já, né, quando você abre o computador já vem comercial de Honda, já tem um monte de lugar, já está fazendo disso, né? Então, investir em informática seria o sexto no Brasil. Então, você tem um militar de campanha, né, militar de medicina, né, tem equipes médicos no militar. Você tem a estrutura para instalar hospitais, né, tem fábrica de insumos, né, tem que ter pesquisas de biologia militar, né, e tem que ter informática conectadas, né, e tem os robôs em serviço à saúde. São essas 6 lições que a gente, se quiser, né, aprender através dessa pandemia, onde vamos para o futuro, ok? Bom, para quem não inscreveu esse canal ainda, por favor, inscreve-se, clica, né, sino para receber novas indicações do meu vídeo. Quando você inscreve, quando você dá um like, o Google mostra mais meus vídeos para você. E assim que a gente domina o mundo por bem, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.